A paz de Cristo e a alegria de Maria. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebemos você com muita satisfação para mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Que bom que você está conosco a partir de agora para vivermos este momento de crescimento na amizade com Deus, de crescimento na nossa fé, na nossa intimidade com o Senhor. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, bispo de Genebra, deixou um grande tesouro, hoje está no céu, na glória de Deus, e está intercedendo por mim e por você para que a gente chegue lá também. Estamos falando do livro Filoteia, a alma amiga de Deus, a alma íntima de Deus, uma introdução à vida devota, esta vida na proximidade com o Senhor, uma vida devotada, dedicada a Deus. A única maneira de sermos realmente felizes. É bom saber que você está aí nos acompanhando e motivo você que não é inscrito ainda no nosso canal, você que está pela internet, pelo YouTube, Instagram, Facebook da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, se inscreve agora no nosso canal, não paga nada e ganha muito, tá bom? Muita bênção, muita graça chega através das formações, dos encontros, das celebrações da Santa Missa, de conteúdos como este, que vão chegar com mais frequência até você. É só clicar o botão inscrever-se. Se não segue ainda este perfil, não perde tempo, clica aí seguir e desde já vai deixando o seu comentário, vai também compartilhando com outras pessoas, usa a setinha para compartilhar, envia nos seus grupos de amigos, de igreja, de trabalho, de estudo e passa adiante essa riqueza de ensinamento, de conselhos que nós estamos partilhando com você aqui através do livro Filoteia. Se você não tem esse livro, não perde tempo, vai numa boa livraria católica, seja virtual, seja numa loja física e adquira o quanto antes o livro Filoteia, vai lhe fazer muito bem, nós temos certeza. E aqui nós estamos, capítulo por capítulo, parte por parte, levando até você. Abraço a você que está ouvindo pelo web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço muito grande para você, ouvinte da Rádio Cultura, em mais uma noite aqui conosco na Cultura FM. Estamos de segunda a sexta por aqui na 102.1, a Rádio do Bem Cultura FM. Diga de onde você nos ouve, é de casa, é do trabalho, costuma ouvir no seu carro, nas ruas, nas estradas. Manda uma mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Cultura, manda dizer quem é você, de onde você nos ouve. Se é a primeira vez que está sintonizando, bem-vindo, bem-vinda. Saiba que toda semana nós estamos aqui, de segunda a sexta, nesse horário aqui na Rádio Cultura. E se você já é fiel, como a gente costuma chamar, cadeira cativa aqui no nosso programa, que satisfação saber que a gente conta com a sua audiência, tá bom? Nós vamos rezar agora, meu irmão, minha irmã, para mais um passo, já caminhando, podemos dizer assim, para uma reta final do livro Filoteia, né? Nós já fizemos todo esse percurso aqui, primeira, segunda, terceira parte, estamos na quarta parte do livro. Na primeira, aprendemos como decidir, a necessidade e a motivação para decidir por Deus e romper com o pecado, iniciando uma vida na amizade com Deus. Na segunda parte, entendemos que só a graça de Deus pode nos levar a permanecer nessa decisão e a crescer nessa amizade com Deus. E a graça de Deus nos vem muito especialmente pela oração e pelos sacramentos, e isso a gente aprendeu a fazer muito bem. Espero que você esteja exercitando na segunda parte do livro. Na terceira, que a gente concluiu há pouco tempo, nós entendemos que para que a graça de Deus continue agindo cada vez mais em nós, precisamos renovadamente decidir pelo certo e rejeitar o errado, rejeitar o vício e decidir pela virtude, fazer bem todas as coisas como Jesus nos ensinou com a sua vida. E aí São Francisco de Sales, mestre que é, nos falou em vários ângulos, em várias situações da nossa vida, como viver de uma forma íntegra, de uma forma reta, de uma forma virtuosa. Está tudo isso aqui à sua disposição nas nossas playlists. Claro, no livro Filoteia e aqui a gente meditando, lendo com você, refletindo com você, tá bom? Se você não passou por algum desses episódios, vai lá no início da playlist e começa a fazer todo o caminho que vai lhe fazer muito bem. E estamos na quarta e penúltima parte, o livro tem 5 partes, estamos na quarta parte, que nos faz entender que essa decisão por Deus tem reação, né? A gente aprende até na física que a toda ação se corresponde a uma reação. No mundo espiritual isso também acontece. Quando a gente decide por Deus,
tem contra-ataque, porque nós estamos dentro de uma realidade de combate espiritual que vai se estender até o final da nossa vida. E aí, isso nós chamamos de tentação. Então, as tentações que vêm do mal, que vêm do demônio, elas virão sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você, inevitavelmente, e mais ainda quando a gente está numa decisão de amizade com Deus, de crescimento em santidade. O que fazer? Como lidar com essas tentações? Estamos aprendendo aqui na quarta parte do livro Filoteia. Hoje nós vamos para mais um capítulo. Espero que você esteja acompanhando, crescendo com este ensinamento, tá bom? Vamos rezar juntos, então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, meu irmão, minha irmã, livro Filoteia, nas nossas mãos, capítulo 6 da quarta parte do livro Filoteia. Nós vamos saber como a tentação e a deleitação podem ser pecados. Para você que não estava conosco nos últimos encontros de direção espiritual com São Francisco de Sales, nós lembramos rapidamente para quem estava e dizemos para você, primeiro, vale você conferir, porque é uma riqueza esta quarta parte, como todo o livro. No processo do pecado, nós temos alguns degraus. O pecado não acontece do nada, de repente. Tem um processo que nos leva a pecar. Claro, eu e você já estamos feridos por aquele primeiro pecado original. Nós, humanos, que antes não tínhamos nenhuma inclinação para o mal, feitos à imagem e semelhança de Deus, inclinados única e exclusivamente ao bem, pelo pecado fomos feridos e passamos a ter uma inclinação ao erro, ao mal, ao que não é certo, que se chama concupiscência. Então nós, feitos para o bem, temos essa ferida que nos inclina para o mal. E é claro, a graça de Deus vem em nosso socorro, o Espírito Santo vem como remédio, porque eu e você não somos escravos do pecado. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu vontade, Deus, pela ação do Espírito Santo, pela sua graça, ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade e nós podemos, pela liberdade que Deus nos deu, sempre podemos resistir às tentações e não pecar. Porém, às vezes, por não saber lidar com essa realidade, por não buscar a força em Deus, a gente acaba pecando. São Francisco de Sales tem falado sobre isso nos últimos episódios e ele fala que esses 3 degraus são exatamente, primeiro, a proposta, a tentação em si. Quando o mal chega até nós de alguma forma, ou pelas realidades que estão ao nosso redor, ou por uma ação maligna mesmo de um anjo decaído, de um demônio, ou por essa nossa inclinação que nós já temos, aquela situação se apresenta como uma possibilidade de erro. Então, o demônio, ele aproveita dessas realidades para nos impulsionar ao pecado. A proposta, um pensamento, um desejo, algo que nos vem que levaria ao pecado. Porém, existe um segundo degrau onde a sua liberdade, a minha liberdade, começa a ter que lidar com aquilo, a minha inteligência, a minha vontade, agradando-se ou desagradando-se daquilo. Então é a hora que aquele pensamento vem e não sei, acho que não, me parece bom, interessante, atraente,
e você pode, eu posso até me agradar com aquilo, ou então já de imediato desagradar, e chega ao terceiro degrau, que é o consentimento ou a rejeição. Quando é que o pecado acontece propriamente? Quando há o consentimento. Então a tentação em si não é pecado, é aquela fase ainda de dúvida, de agradar-se ou desagradar-se, ainda não é pecado propriamente dito, mas o consentimento, se não houver a rejeição, o consentimento, aí caracterizou o pecado propriamente dito. Pronto, feita essa recordação rápida ou apenas essa sinalização para você que está pela primeira vez aqui conosco, São Francisco de Sales vai falar como é que a tentação e a deleitação, que é o gostar da tentação, sentir prazer na tentação, já podem ser pecados. Até então ele estava mostrando para nós que a tentação propriamente, a deleitação, que é aquele momento em que você se sente até de certa forma atraído ou está gostando daquilo que está sendo proposto, embora não tenha consentido ainda, quando é que eles já podem ser pecado? Porque até agora ele tem nos mostrado que, de modo geral, não são pecados, só a partir do consentimento. Mas tem esse aspecto bem interessante que ele vai trazer para nós hoje. Escute bem. A princesa de que vos tenho falado, e aí é bom lembrar para você que estava aqui, ou então, se não estava, escute. Ele, para explicar tudo isso que a gente acabou de resumindo, ele conta um exemplo, ele é um mestre nesses exemplos, muito didático, de uma princesa, claro, casada, não é, com um príncipe, e que recebe uma proposta indecente de traição. Então ele explica que aquela proposta não é pecado, aquela inquietação que gerou na princesa, que é isso me agrada, desagrada, não é pecado, só seria se ela consentisse. Ok? Então ele diz, a princesa de que vos tenho falado não pode ser censurada em vista do requesto que lhe fizeram, da proposta indecente, da proposta de infidelidade que lhe fizeram. Ela não pode ser censurada por isso, porque a proposta veio. Mas não foi ela que foi atrás. Atenção! Foi inteiramente contra suas intenções. Então diz ele, como supusemos, naquele exemplo, alguém chegou e fez essa proposta para ela, mas foi inteiramente contra suas intenções. Agora atenção, aí entramos no assunto de hoje. Mas, olha o mas, fica alerta, hein? Mas ela teria culpa como? De que forma? Se, de qualquer modo que fosse, tivesse dado motivo para virem a este pensamento. Olha só, vamos imaginar que a princesa casada, tudo bem, tudo ótimo, tudo lindo, começou de alguma forma a dar espaço, né? Sei lá, por alguma atenção que não era necessária ela dá para esta pessoa, né? Mesmo que aí não tivesse ainda, vamos dizer assim, uma maldade propriamente, um pecado propriamente, mas começou a dar espaço, como a gente costuma dizer no dia a dia, começou a dar liberdade àquela pessoa, começou a sinalizar alguma atenção um pouco diferenciada, você está entendendo? E aí, nesse caso, ela tem culpa por esta tentação, porque ela, nesse exemplo, a princesa, ela provocou aquela situação. Então, aquela tentação não aconteceu a troco de nada, ela tem culpa no cartório, como a gente diz, porque ela deu espaço, ela criou alguma situação que favoreceu aquela tentação. Então aí São Francisco de Sales diz, eis aí como a tentação pode ser às vezes pecado, em razão de ser provocada. Por exemplo, vamos lá, outro exemplo agora novo, tá bom? Um homem sabe que o jogo lhe excita facilmente a cólera. Então, tem um homem que sabe que não pode jogar, porque se ele jogar, vamos imaginar qualquer jogo, né? Ou é baralho, ou é alguma prática de esporte, ele acaba brigando. Ele não sabe perder, ele não tem paciência, ele se irrita fácil, ele tem um pavio curto, ainda não conseguiu encobridar o pavio, né? Pela graça de Deus. Enfim, ele já sabe que é certeza. Foi jogar, vai brigar. Então, ele sabe que o jogo lhe excita facilmente a cólera e a cólera o faz blasfemar. Logo, o jogo é para ele o quê?
uma verdadeira tentação. Ou seja, não joga, não jogue. Se esse homem, sabendo de tudo isso, vai jogar, ele tem culpa. Na hora que ele estiver sendo tentado a perder a calma, a perder a paciência, começar a blasfemar, dizer o que não deve, aconteceu a tentação, aconteceu o pecado e ele já tinha culpa quando foi jogar, porque ele estava favorecendo uma tentação e, consequentemente, uma situação de pecado. Ok? Afirmo que esse homem peca todas as vezes que jogar. Olha como é sério isso, né? Então, quando eu e você sabemos que uma determinada situação vai nos levar, pela experiência que a gente tem, se conhecendo determinadas situações, determinadas pessoas, se a gente sabe que aquilo vai nos levar a uma tentação, a uma ocasião de pecado, a gente vai estar pecando todas as vezes que a gente favorecer a isso. Aí, nesse caso, a tentação já é pecado. Esse homem peca todas as vezes que jogar e que o tornam culpável às tentações que daí provém. Outro exemplo agora, outro sabe que a conversa com uma certa pessoa lhe é ocasião de quedas. Aí vamos imaginar, pode ser várias situações, né? Você, por exemplo, tem uma vizinha ou tem um colega de trabalho ou uma amiga que, infelizmente, é uma pessoa que gosta muito de falar da vida alheia. Não consegue ter outro assunto. Tem sempre uma novidade para contar. Parece uma repórter, né? Parece um repórter. E você sabe que é certeza. Se aproximou, puxou uma conversa, vão vir conversas que vão ser tentações para você. Ah, você não sabe da última, você não sabe de uma novidade. Então, o que é que você deve ter presente? Principalmente se você gosta desse tipo de conversa. Se você sabe que essas conversas vão lhe levar a pecar. Ou então, tem uma pessoa que de repente mexe com você, com os seus sentimentos, com a sua afetividade e pode levar a uma queda na área da castidade. Então, você deve evitar estar com essa pessoa, estar a sós com essa pessoa, conversar com essa pessoa. Por quê? Porque você está favorecendo uma queda. E são tantas outras situações, né? Tem uma determinada pessoa que tira assim, um pouco seu sossego e acaba facilmente você brigando, você se irritando com essa pessoa. Você tem que ter muita cautela para não se aproximar demais. Não é não amar, não é isolar essa pessoa, mas você vai sempre com o pé no freio. Evita um excesso de exposição porque vai dar briga. Então, dentro desse exemplo, ele diz, uma pessoa sabe que a conversa com uma certa pessoa lhe é ocasião de quedas. Logo, se a procura deliberadamente, atenção, não é que você estava aqui no seu canto e essa pessoa veio conversar com você. Então não foi você que procurou. Aí vai ser aquela situação lá dos episódios anteriores, né? Você vai passar por uma tentação, enfim, mas não é pecado porque você estava quieto, né? A pessoa veio perturbar a sua vida, alguma situação desses exemplos que eu dei. Mas se há uma procura deliberada, se foi você que, sabendo de tudo isso, foi atrás de conversar com uma pessoa, tem culpa da tentação que pode seguir-se. Está dando para entender muito claro, né? São Francisco de Sales, uma maravilha. Ele diz de um jeito que é difícil você não entender. Podendo-se evitar a deliberação que a tentação produz, é sempre um pecado não o fazer. Então, quando é algo que você pode evitar, se você não evita, é pecado. É pecado, porque você sabe no que é que aquilo ia dar. E você podia evitar, e você não evitou. Você entende? Então isso é muito importante. É sempre um pecado não o fazer. E mais ou menos considerável conforme o prazer e o consentimento são maiores ou menores, demorados ou breves. Porque o segundo degrau é o agradar-se ou não com aquilo e, consequentemente, o consentimento. Então, já de alguma forma é pecado, como a gente viu, você que podia evitar, não evitar aquela situação. E se aquela situação vai provocar uma atração, uma agitação, né? Nos diversos exemplos que a gente deu aqui, maior ou menor, se for um momento breve ou um momento demorado que você acabou proporcionando, se isso lhe levou a um consentimento propriamente dito, um querer
mesmo, um querer sem querer, mas querendo, são situações que dá para você entender. Então isso torna o pecado, que já é pecado, maior ou menor, ok? Continua ele. Se a princesa supracitada, né, essa princesa que ele deu exemplo anteriormente e agora nesse capítulo também, se a princesa supracitada não só escutasse a proposta, ela escutou, né, o recado lá daquela proposta para uma traição, se ela só escutasse a proposta desonesta que lhe enviaram, mas ainda sentisse prazer nisso, ocupando com ela a sua mente, vamos entender, chegou um recado, né? Aquele traidor por intenção, alguém que queria trair o esposo da princesa, levá-la a uma traição, mandou um recado. É esse o exemplo que São Francisco de Sales dá. Ele diz assim, chegou o recado, muito bem. Se ao ouvir essa proposta, ela, a princesa, ficar pensando muito naquilo, mas olha, nunca imaginei, interessante, né? Às vezes até eu achava que talvez ele tivesse algum interesse assim, mas nossa, puxa, pois é, olha só e tal. E se ela ficar remoendo isso, é isso que ele diz aqui, se ela ficar ocupando com ela a sua mente, aquilo mexeu com ela, gerou um prazer. E se ela ficar ocupando a sua mente, tornar-se-ia, em consequência disso, muito repreensível. Errou. Não era para estar remoendo aquele negócio que, no fundo, ela sabe que está errado, que é uma infidelidade. Seria muito repreensível, porque, embora não quisesse de modo algum que se realizasse, então, olha lá, a princesa era fiel ao esposo, não é que ela estava querendo realmente trair, não tinha dado consentimento, mas ela estava deleitando-se, é a história da deleitação. É tipo assim, não, eu não vou fazer isso aqui, não quero fazer isso aqui, é errado, não vou fazer isso aqui. Mas pensando bem, né, pois é, né, aquilo ali bem que... Né, imagina uma pessoa que está magoada com outra pessoa e chega aqui, alguém dá uma proposta de vingança. Olha, sabe aquela pessoa que fez isso, aquilo com você? Pois é, ela está agora precisando de uma ajuda para isso, aquilo, né? Mas assim, se eu fosse você, estou dando outro exemplo, né? A pessoa vem com aquela proposta de vingança. Não, se eu fosse você, sinceramente, pelo que ela fez com você, eu não ajudaria. Eu faria de conta que não sei, etc. e tal. E você lá no fundo sabe que, como é um filho de Deus, como é uma filha de Deus, você e essa pessoa também, você precisa ajudá-lo, Mas aí você, pois é, olha aí, seria a oportunidade de eu dar um troco, né? E aí ela ia se dar mal, ele ia se dar... Se você ficar ocupando a mente, não vou fazer isso porque realmente... Mas se bem que a pessoa merecia, ou seja, você está gastando tempo remoendo um certo prazer de uma vingança que você não vai fazer, mas você está se deleitando com aquilo, né? Porque diz ele, embora não quisesse de modo algum que se realizasse, consentia que seu coração se ocupasse com estas coisas desonestas, tendo nisso prazer. Está entendendo então? Então tem que ter cuidado. A tentação em si, em geral, não é pecado. Essa briga interior em si não é pecado, só é o consentimento. Mas se eu provoco a tentação, eu pequei. Se eu me demoro demais remoendo e sentindo o prazer daquela tentação, mesmo não consentindo, é pecado também. Diz então São Francisco de Sales, já na reta final da nossa conversa, do nosso encontro com ele hoje, ora, já preocupar-nos com a desonestidade, a palavra preocupar-se, você já entende, você está se ocupando com aquele negócio. Antecipadamente, você está preocupado. Então, já preocupar-nos com a desonestidade é pecado. Ainda não é o pecado cometido, mas já é uma preocupação. Você já está se ocupando com aquilo lá. Então, já é pecado, como se fosse por meio dos sentidos. Você não deu um murro na pessoa, por exemplo, né? Você teve a tentação, teve a proposta, o sangue subiu, a vontade que deu foi você dar um murro naquela pessoa, né? De ir lá, procurar a pessoa e bater nela.
Você não fez isso. Veio a tentação, você não fez. Mas de alguma forma você fez na sua cabeça. Você ficou, eu vou lá, eu vou dar um murro, eu vou bater, e ele vai sentir uma dor, ele vai gritar, e vai sair o sangue, não sei, aquilo ali na sua cabeça já foi meio que acontecendo. E aí você pode imaginar tantos outros exemplos, né? A pessoa foi tentada a fazer algo errado no trabalho, uma corrupção, e pegar um dinheiro que não era seu, etc. E ver a tentação, não, mas isso não é certo e tal. Aí a pessoa ficou já imaginando, mas já pensou se eu fizesse isso, né? Olha, eu ia poder comprar um carro novo e, nossa, eu ia resolver conseguir pagar todas as minhas contas. Então, ele ficou pecando na cabeça. Olha que ensinamento luminoso isso. E isso é bom a gente saber porque a gente pode já ir para o outro extremo, né? Tem gente que acha que tudo é pecado e tem gente que acha que nada é pecado. Então, você não, mas eu não estou só pensando aqui, não é que eu fiz isso, né? Então, é pecado, não. Até porque São Francisco de Sales ensinou, aí você fica só nos capítulos anteriores, né? Ele ensinou que a tentação não é pecado, que ficar não sei se vou, não sei se fico, também não é pecado, é só quando você realmente consente. Eu não estou consentindo, eu estou só aqui pensando, está pecando. Está pecando, nesse caso, por meio dos sentidos. E tanto assim que nisso consiste exatamente a desonestidade. De modo que não há pecado se aplicamos só os sentidos involuntariamente. Aí é aquelas outras situações que ele falou. Veio uma tentação, você não provocou aquela situação, né? Você foi pego de surpresa, e aquilo mexeu com você de alguma forma, né? Mas você não é que você quis, né? Nem você ficou ali querendo sentir aquilo, foi de repente a situação veio e mexeu com você, né? Então, enfim, você estava num lugar e não estava nem imaginando e chegou uma determinada pessoa com quem você tem muita dificuldade de relacionamento ou que sempre vem com alguma conversa que mexe com você, né? Ou de uma forma ou de outra, e de repente aquela pessoa chegou e aquilo que ela lhe disse ou despertou uma raiva em você, ou sei lá, levou a um pensamento de vaidade, ou mexeu com a sua sexualidade, enfim, em todas as situações dá para aplicar esse esquema. Bom, você provocou isso? Foi você que foi atrás dessa pessoa? Não, de repente ela chegou, de repente eu cruzei com essa pessoa, enfim, cheguei numa festa, a pessoa estava lá, não foi voluntário. E o que você sentiu foi uma coisa que você ficou querendo sentir e remoendo? Não, veio e despertou aquele sentido em você, despertou os seus sentidos, mas isso foi involuntário. Os sentidos foram agitados involuntariamente. Então aqui não tem pecado. É diferente do que ele está dizendo hoje, nesse episódio de hoje, né? A pessoa ficou meio que provocando, remoendo aquilo. Ok? Vamos lá, para concluir. Logo que sentires uma tentação, agora vamos aprender a técnica, né? Logo que sentires uma tentação, examina se foste tu que ocasionaste voluntariamente. Foi você que provocou, de alguma forma, facilitou aquela tentação? Porque, se for, já é um pecado. Pôr-se em risco de pecar, ok? Supõe isso que tenhas podido evitar razoavelmente a ocasião e que tenhas previsto ou devido prever a tentação que se seguiria. Mas, se não deste motivo algum à tentação, absolutamente não te poderá ser imputada em pecado. Ok? Resumindo o que a gente falou até agora. Continua São Francisco de Sales. Quando, podendo, não se evita a deleitação causada pela tentação, dava para você segurar. Esse negócio não está certo? Eu não vou nem pensar nisso. Quando não se evita a deleitação causada pela tentação, há aí sempre alguma sorte de pecado. E aí, como ele diz, maior ou menor, dependendo, proporcional ao tempo em que se deteve com ela. Você ficou pensando naquele negócio quanto tempo? Foi uma fração de segundos? Ou você ficou 1 minuto, 1 hora, né, remoendo aquele negócio? Muito bem. Dependendo do tempo em que você se deteve com ela e segundo a causa que a ocasionou. Vamos lá um exemplo? Uma mulher que, não tendo dado ensejo a ser galanteada, né, ela não fez por onde e de repente chegou uma pessoa lá, um homem, né? Vamos imaginar assim, bem que hoje em dia, infelizmente, está tudo misturado, né?
há lá uma mulher e alguém chega e lança um galanteio. Oh, nossa, como você está bonita. Puxa, que perfume maravilhoso que você tem. Um galanteio, né? Você sabe o que é. Muito bem. Sente, contudo, prazer em o ser. Ela não estava esperando, ela não fez por onde, chegou lá, bateu um elogio desse tipo e ela gostou, né? Quem não gosta de ser elogiado? São Francisco de Sales, em episódios anteriores, até diz que esse negócio entre homem e mulher tem que ter muito cuidado. Você não pode estar elogiando muito a mulher não pode estar elogiando muito o homem, se não são solteiros e elogiáveis, entre aspas, porque isso pode mexer. Então, cuidado quando for você que é casado, quando for elogiar uma mulher, você que é casada, quando for elogiar um homem e vice-versa. Isso foi um assunto lá para trás. Muito bem, amizades, ensinamento muito legal que já está lá em outros episódios. Muito bem, lá na terceira parte do livro. Aí ele está trazendo de novo essa situação. Então ele diz, essa mulher, ela foi galanteada, não fez por onde, porém ela sentiu prazer no elogio que recebeu. Atenção, não deixa de ser repreensível se este prazer provém unicamente do galanteio. Então, se ela se contentou demais, né, por conta daquele elogio, isso já deve servir de alerta. Olha, cuidado, você não pode estar se empolgando demais com esse tipo de coisa. Ao contrário, se alguém que a quer seduzir tocar primorosamente o violino, então quer dizer, a pessoa que queria agradar aquela mulher, mas ela não foi que ela disse alguma coisa para ela diretamente, ela criou um clima, né? Esse exemplo que ele está dando aqui. Tocou o violino de forma que o seu prazer não provém das adulações. Então não é que ela se agradou com algo que a pessoa disse, foi algo que a pessoa fez, né? E de repente é algo que a pessoa gosta. Ele deu um exemplo aqui, tocou um instrumento e isso gerou um prazer nela pelo som do instrumento, não foi por um elogio, alguma coisa dita diretamente. Então, se agradou da harmonia e suavidade dos sons, aí não haveria pecado nenhum para ela, conquanto não deva se deleitar por muito tempo com este prazer. Agora, não deve gostar demais da música, não deve ficar curtindo demais aquilo, porque todo deleite excessivo que está ligado a alguma possibilidade de pecado já gera problema, ok? Eu vou dar aqui um outro exemplo, né? Sei lá, né? Digamos que em vez de tocar o violino, o cidadão lá passou por ela, botou um perfume, daqueles perfumes assim meio afrodisíaco, como se diz, né? Tem perfume que já desperta todos os sentidos da gente, né? E aí o cidadão passou lá pela mulher, ou poderia ser o contrário, tá lá o homem, passou a mulher com um perfume maravilhoso. Nossa, que perfume fantástico, né? Nossa, que cheiro agradável. Bom, ele não fez nada, está sentindo um cheiro agradável de um perfume, etc. Agora, se ficar, meu Deus, que perfume maravilhoso, não sei o que, aí isso pode ligar uma coisa a outra, tá entendendo? Então a isca já pegou. Essa é a questão, a isca já pegou. Então não se deve deleitar-se por muito tempo com este prazer, pelo perigo que corre em senti-lo por ser galanteado. Parece uma coisa assim muito exagerada, né? Cheio de milindres, mas não, é um mecanismo, gente, para dizer, todo cuidado é pouco. Com relação ao pecado, todo cuidado é pouco. A gente vai vivendo assim como se nada levasse a nada e por isso que as coisas acontecem. Do mesmo modo, se me fazem uma proposta muito ardilosa de me vingar de meus inimigos, alguém me propõe isso aí, sem que eu consinta, né? Alguém chegou e me trouxe essa ideia, não foi o que eu procurei e nem eu consenti. Ou me deleite com a vingança, também não é que eu fiquei me demorando naquilo, atenção, mas sinta gosto no ardil e sutileza no artifício, tipo assim, nossa, que ideia, hein? Isso aí realmente, meu Deus, olha, você não gostou daquilo, você não consentiu com aquilo, você só admirou, né? O que estava sendo proposto. Sem dúvida eu não peco, mas é perigoso que eu me detenha por muito tempo com este prazer. Então aquilo que eu nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, realmente, né? Quer dizer, se eu fizesse isso, pronto, aí você já foi se demorando na coisa. Porque ele pouco a pouco me levaria a deleitar-me com a própria vingança.
Então, se eu fico pensando demais naquilo que foi proposto, achando aquilo interessante, eu vou acabar gostando da ideia da vingança. Ok? Uma coisa leva a outra. Então, muita atenção. Surpreendem-nos às vezes certas impressões de deleites que seguem imediatamente a tentação, quase antes que se note. Claro está que isso não passaria no máximo de um pecado venial. Então, a coisa aconteceu rapidamente, não é? E o clima se deu, uma experiência de tentação, isso aí pode dizer que foi pecado. Não houve uma busca, não houve uma demora voluntária. É sempre bom diferenciar uma situação da outra. E no máximo, se aquilo ali mexeu um pouco mais comigo, como ele disse, no máximo aquilo seria um pecado venial. Só no caso em que, por negligência, uma vez conhecido distintamente o mal, eu identifiquei, opa, isso aqui é errado, ainda se estivesse aí demorando com uma decisão de consentimento ou recusa. Então, pá, isso aqui é errado, mas aí, faço ou não faço? Não faço, não pode se demorar. Ainda se estivesse demorando uma decisão de consentimento ou recusa. Ou pior ainda, se não se sentisse vontade alguma de rejeitá-lo, é que o pecado se poderia tornar mais grave. Pois, se voluntariamente e com deliberação se está resolvido a deleitar-se com algum objeto notavelmente mau, este mesmo desejo e propósito já constitui em si um grave pecado. Só reforçando o que desde o início ele está falando, não é? Assim, é gravemente culpável uma mulher, olha o exemplo, que anda sempre a entreter amores pecaminosos, conquanto não queira se entregar a eles. Vamos lá, uma mulher muito bonita e tem muitos admiradores. Vamos, para ficar um exemplo mais claro ainda, ela é casada, ou então ela tem um namorado e ela não quer trair o esposo, ela não quer trair o namorado, mas ela gosta desse negócio, né? Ela gosta de atrair as atenções e de ouvir aqueles elogios. Então, já sabe que aquela outra pessoa tem interesses além da conta para com ela e, com certeza, ela não pensa nem de longe de trair. Porém, ela gosta daquele negócio, daquele charme, né? Então, puxa uma conversa com um, de repente ele fica lá investindo, aí puxa com outro, e é como se ela dissesse assim, não, isso aqui eu não vou ceder, né? Que é só realmente, né? Porque, sei lá, aí é pecado, né? Porque ela está gravemente pecando. Por quê? Porque ela está se entretendo com realidades erradas, com intenções erradas, e ela sabe disso e continua a fazer isso. Muito claro esse ensinamento de São Francisco de Sales. Eu espero que tenha iluminado muito o seu coração, servido de alerta para tantas situações que acabam surgindo na vida, nas mais diversas áreas. E vamos rezar agora, claro, pedindo para que esse ensinamento nos motive à vigilância, vigiai e orai para não cair em tentação. Então sejamos vigilantes e evitemos as situações de tentação e não nos demoremos gostando delas, até nos achando forte. Não, isso aqui eu não vou. Tudo isso é muito perigoso e acaba nos levando ao pecado. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.